Olá, amiga internauta! Estou começando o primeiro mini curso de ufologia, Introdução à Ufologia. Falar um pouco aí dos casos famosos, um pouco de outros casos que não são muito divulgados, também estarei falando para vocês, sobre os termos da ufologia, sobre um pouco aí sobre o universo para entender. Então, acompanhe a videoaula que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Esse mini curso de ufologia com o ufólogo Renato Mota, do canal Ufologia e Mistérios. Se você ainda não é inscrito, já aproveite, se inscreva, ative o sininho e fique por dentro aí sempre que estrear um vídeo novo no canal, tá bom? Então, quero começar falando um pouco para vocês. Antes de começar falando, na descrição desta videoaula também vai ter o link para você fazer o nível 1, módulo 1 do curso de ufologia totalmente gratuito. Você baixa a apostila em PDF, tem acesso às videoaulas do curso de ufologia, que eu tenho certeza que vai ser de muito aprendizado. Olha, no módulo 1 do curso de ufologia, o curso mesmo, módulo 1, que eu estou fornecendo gratuitamente para vocês, vocês vão ver a Big Bang, ufarqueologia, casos famosos, fase moderna da ufologia, abdução extraterrestre, tecnologia dos OVNIs, olha, muita coisa legal. Então, já assiste, já aproveite e já se inscreva. Agradeço a quem está se tornando membro do canal Ufologia e Mistérios, quem contribui através do PicPay, boleto bancário, para ajudar o canal a crescer cada vez mais. Então, falando um pouco do universo, o universo tem em torno de 14 bilhões de anos. Então, tudo o que existe hoje no universo já faz 14 bilhões de anos que está ali. E o mais incrível é que tudo começou com o que foi chamado de a grande explosão, o Big Bang, que na verdade não é uma explosão, eles falam que é uma expansão. Mas assim, tudo que nós vemos, tudo que existe no universo observável, a matéria, o seu livro, o seu caderno, o seu celular, seu computador, você, as estrelas, o Sol, os planetas, tudo o que existe hoje, tudo que você vê, que você toca, que você sente, estava tudo concentrado num minúsculo ponto do tamanho da cabeça de um alfinete, que foi chamado de Big Bang. E ali, não, apesar de termos teorias, existirem teorias, que eu vou falar algumas para vocês, não se sabe o porquê que aconteceu exatamente. Eu tenho videoaulas no curso de ufologia só falando sobre essa parte de universo paralelo. Nossa, é muita coisa que dá para falar. Nossa, vai ter muitos mini cursos e cursos completos também que vocês podem acompanhar. Esses são só pinceladas, tá bom? Para ir atiçar a sua curiosidade para buscar cada vez mais conhecimento. E aqui no canal Ufologia e Mistérios você vai encontrar bastante, te garanto, viu? Então, continuando o assunto, vocês veem que tudo começou então nessa grande explosão, chamada de Big Bang. Há 14 bilhões de anos aconteceu isso. A Terra existe em torno de 4 bilhões de anos que o planeta Terra está aí. E os números são realmente astronômicos. Se você que está chegando aqui, mais por curiosidade, ainda não sabe nada e não conhece sobre ufologia, está começando a conhecer agora o termo, você que é jovem, você que já é adulto, enfim, não importa a idade. O importante é isso mesmo que você está fazendo, buscar conhecimento sempre. Então, olha, só no nosso universo, só no universo observável, que astrônomos chamam, existe em torno de 2 trilhões de galáxias. 2 trilhões de galáxias. Tem ideia o que é um número desse? 2 trilhões de galáxias? Realmente é um número absurdamente maluco, se formos pararmos para pensar. Imagine números tão grandes como esse. Só na nossa galáxia, a chamada Via Láctea, existe em torno de 200 bilhões de estrelas. Mas não pense assim, estrelas, só os pontinhos que você vê no céu. O que são aqueles pontinhos? Assim, estrelas que eu digo estrelas mesmo, Sol. Existe 200 bilhões de sóis. Isso mesmo. Esse Sol que você está vendo aí agora, iluminando o seu dia, ou se é à noite, durante o dia você o vê. Mas assim, imagine, né? 200 bilhões de sóis. Se vocês imaginarem, só no nosso universo, só na nossa galáxia, se cada um desses sóis tiverem pelo menos um planeta em zona habitável, olha
possibilidade de vida. Seriam 200 bilhões de possibilidades de vida. Zona habitável seria a localização de um planeta, comparando, vamos supor, se baseando pela Terra, que teria uma distância entre a sua estrela, que é o Sol, né? E aonde ele está localizado, no sistema solar que ele se encontra, ele está numa zona que não fica nem muito quente, nem muito frio, que as condições de vida possam manter a água em estado líquido, as temperaturas não são tão frias nem muito quentes, então está isso que eles chamam de zona habitável. Aqui no nosso sistema solar, a Terra e Marte também entraria na zona habitável. Agora vocês imaginem se vocês considerarem metade, então, desses 200 bilhões, metade estaria na zona habitável e metade não tem nenhum planeta na zona habitável. Mesmo assim, são 100 bilhões de possibilidades. Se você imaginar um quarto disso, ainda são aí, 25 bilhões de possibilidades de vida. Então, olha quanta possibilidade de vida, isso só na nossa galáxia. Mas, como eu falei para vocês, são trilhões de galáxias. E assim, para vocês saberem um pouco, o universo observável, até os cientistas vieram com dados ainda maiores recentemente, há 4 anos atrás, em torno de 2016, teve uma matéria muito interessante. Porque assim, como eu falei para vocês, o universo observável é a parte do universo que é visível para a gente aqui da Terra. Contém de 10 a 20 vezes mais galáxias do que estimávamos. Isso os cientistas falando na última matéria que eles fizeram falando a respeito disso, em 2016. Isso significa que o número está algo entre 1 e 2 trilhões, que é bem mais do que a nossa melhor estimativa, que apontava para 100 bilhões de galáxias, ou seja, confirma aqueles números que eu te passei no começo, em torno de 2 trilhões de galáxias. Então, olha quanta coisa, né? E para vocês terem uma ideia, se formos a colocar isso em número de estrelas, olha, a contagem estaria em torno de 700 sextilhões de estrelas. 700 sextilhões. É um 7 com 23 zeros depois dele. Ou 700 mil bilhões de estrelas. São números tão loucos, isso que é até difícil a gente imaginar números assim, né? E como eu falei, vale apenas para o universo observável. Observável. Que conseguimos observar nessa distância de 14 bilhões de anos de expansão através do telescópio Hubble. Mas assim, tudo que está fora, vamos dizer assim, dessa bolha do Hubble é invisível para a gente. Então a luz desses objetos distantes simplesmente não teve tempo suficiente para alcançar a gente aqui na Terra. É difícil, né? Mas não é impossível saber quantas galáxias existem dentro desse ponto cego do cosmos. Então, olha que números loucos isso, né? E só para vocês terem uma ideia como é que funcionou isso, para chegar aos novos números, uma equipe internacional de astrônomos, lideradas por Christopher, da Universidade de Nottingham, da Inglaterra, ele usou imagens espaciais do Hubble e combinou com dados coletados por outros astrônomos. As imagens foram convertidas para o 3D, permitindo que pesquisadores fizessem um cálculo preciso do número de galáxias e diversos estágios aí da história do universo. Usando novos modelos matemáticos, os astrônomos eles conseguiram deduzir a existência de galáxias que a atual geração de telescópios não é nem capaz de detectar ainda, hein? Os pesquisadores dizem que deve existir 90% de galáxias no universo observável que estão ofuscadas e longe demais para enxergarmos com a tecnologia atual. Se tiver 90%, então esses números aí quase que duplicam esses números que eu falei para vocês. São números inimagináveis, né? São números realmente incríveis. É muito surpreendente imaginarmos isso, né? Quem sabe mais propriedades interessantes iremos encontrar quando descobrirmos mais delas com futuras gerações de telescópios? De fato, observatórios futuros, como o telescópio espacial James Webb, nos permitirão estudar essas galáxias tão distantes. Quem escreveu isso foi Constelice, uma astrônoma, uma estudiosa. Então, olha esses números que eu passei para vocês, são realmente fantásticos, né? Imaginarmos quanto que existe aí de possibilidades de vida, né? E aí começamos aí falando então a respeito para vocês dos termos, né? Dos termos de ufologia. Às vezes as pessoas me perguntam, porque as pessoas costumam usar termos, né, como OVNI, UFO. Já me perguntaram, por exemplo, o que quer dizer UFO? Na verdade, UFO, tá, é o significado em inglês
como se fosse a mesma coisa, OVNI, que é objeto voador não identificado em português, e os americanos, na língua inglesa, é usada UFO, que quer dizer Unknown Flight Object. Então é simplesmente uma variação aí de OVNI para UFO, entendeu? Então isso seria a tradução aí para vocês entenderem esse significado, né, da palavra OVNI e UFO. E assim, seria o quê? Seria qualquer objeto ou luz que é avistado no céu, independente, seria qualquer objeto. E aí, entre as mais variadas variações, né, pode ser um cometa, pode, eu digo no sentido de não saber o que é naquele momento aquele objeto, que não seria exatamente tão uma nave extraterrestre. Aí, de repente, pode fazer confusões com cometas, com satélites, com aviões e alguns fenômenos que, de repente, nós não conhecemos. Então, isso seria a tradução mais livre, assim, do que seria a palavra OVNI ou UFO, que é muito usada, por isso que batem muito, né? Quando o Pentágono, agora em 2020, admitiu a autenticidade de 3 vídeos de OVNIs, por mais que tenha uma tecnologia incrível, que para mim, opinião pessoal, acredito sim que se trata de naves extraterrestres, mas vocês podem ver que sempre eles não confirmam a palavra como sendo naves espaciais extraterrestres, discos voadores, não. Eles preferem usar o termo OVNI, porque daí fica muito mais generalizado, então, teoricamente, eles tiram a responsabilidade deles, vamos dizer assim, e as pessoas que avaliem, estudem a respeito disso. Agora, em 2021, que está sendo gravada essa videoaula, recentemente, também o Pentágono admitiu a autenticidade de um outro vídeo que também tem no canal Ufologia e Mistérios. Todos esses que eu estou falando tem no canal Ufologia e Mistérios. Basta vocês navegarem lá pela planilha vídeo OVNIs reais, tá bom? Na playlist, que vocês vão encontrar lá muitos vídeos muito interessantes de OVNIs. Eu costumo sempre peneirar muito, baseado nos meus próprios avistamentos, minhas experiências e dos que eu recebo, para colocar os que eu acredito se tratar de naves extraterrestres. Que eu acredito. Então, eu costumo colocar. E foi colocar, o Pentágono admitiu dessa vez um UFO triangular. Eu já vi um UFO triangular, também já vi, mas não é exatamente como o divulgado pelo Pentágono, que é fechado. Na verdade, eu já vi esse também, mas o que eu vi foi assim que eu estava no momento que eu cheguei na minha casa lúcido, vamos dizer assim, acordado, não lúcido, não estou falando de nenhum tipo de algo que pudesse alterar a percepção, não estou falando disso não, estou falando de estar dormindo ou não. Ou de repente achar que foi um sonho, porque a abdução acontece muito isso, né? A pessoa acha que foi um sonho, mas na verdade aconteceu realmente algo que ela teve contato com seres extraterrestres. Então eu vi um UFO triangular que na verdade ele era aberto, era no formato de bumerangue. Eu conseguia ver as luzes na parte de baixo, acho que tinha em torno de 8 de cada lado, tinha várias luzes, ou 4 ou 8, e dava para ver as janelinhas na parte de cima, ele era translúcido, ou seja, transparente. Então, realmente, para mim foi muito marcante. E o Pentágono, mais uma vez, admitindo a autenticidade de um outro vídeo de OVNI. Então, o que dá para perceber é que estão nos preparando para que confirmem que existe mesmo, né, vida extraterrestre, que nós estamos chegando perto de encontrarmos os nossos irmãos das estrelas. Será? Você ainda não está convencido com todos esses dados que eu passei para vocês? E olha, tem algo muito interessante. Eu tenho uma área de pesquisas dentro da ufologia, eu só vou dar uma pincelada rápida com vocês aqui, que seria a UFO-arqueologia. Ah, e antes disso, a ufologia em si é o estudo dos objetos voadores, naves espaciais, extraterrestres, vida extraterrestre, visitantes de outros mundos que vêm até aqui. Então, isso seria ufologia, seria esse estudo, tá bom? E dentro da ufologia tem uma área que eu gosto muito de pesquisar, que é a UFO-arqueologia, que mostra aí a evidência. Na verdade, eu nem vejo como evidência. A ufarqueologia eu vejo mesmo como prova de que seres extraterrestres nos visitam e nos visitaram aí nos primórdios da humanidade. Então, eles têm nos acompanhado todo esse tempo, nossa evolução. Mas o que querem conosco? Estou só mostrando rapidamente umas imagens para vocês verem de pinturas rupestres que nós vemos claramente aí seres humanoides, nós vemos seres que parecem muito bem estar usando trajes espaciais,
seres retratados que lembram muito os seres extraterrestres, os Greys, e naves também são retratadas nessas figuras. Então isso é só uma pincelada. Olha, eu tenho palestra só de ufarqueologia, que eu vou estar fornecendo, fazendo para quem for se tornar membro do canal. Vai ter uma palestra em breve aí de ufarqueologia, só para quem se tornar membro do canal Ufologia e Mistérios. A partir de R$ 1,99 pode se tornar membro. Do lado de inscrever-se tem lá, clique em Seja Membro e torne-se membro agora mesmo, tá bom? E então vou falar um pouco para vocês sobre alguns relatos de abduções, de aparecimento de OVNIs e ETs que eu acho que cabe estarmos falando aqui para vocês um pouco. A fase moderna da ufologia se iniciou em 1947, quando Kenneth Arnold, no dia 24 de junho, avistou 9 objetos que sobrevoavam. E ele passou perto, ele viu esses objetos passando, enquanto ele estava ali no seu aviãozinho, ele viu esses objetos passando, e daí ficou cunhado aí o termo discos voadores. Ele falava que pareciam pires deslizando a alta velocidade e andando e voando informação. A imprensa acabou mudando e acabou usando o termo discos voadores para tudo que se trate aí de aparecimento desses objetos. Um caso que ficou muito conhecido foi o caso Roswell, em 1947, quando houve a queda, né? Muitos acreditam até que foi 2 objetos, 2 naves espaciais extraterrestres que se chocaram em pleno voo, e esses objetos caíram, deixaram destroços esparramados ali por vários quilômetros, e até mesmo corpos de seres foram capturados nesta ocasião. Esse fato ficou conhecido como caso Roswell, que foi quando a imprensa pela primeira vez admitiu que se tratava de um disco voador, origem extraterrestre, que capturou corpos de seres extraterrestres, mas menos de 24 horas depois obrigou o Major Jesse Marcel a aparecer aí, mostrando como se estivesse segurando destroços ali, restos de um balão meteorológico. Mas dá para ver claramente que não foi isso. Na verdade, houve um acobertamento aí por parte aí dos militares para que não admitissem que realmente houve essa queda, né, desse objeto voador. Em 1997, o coronel Philip Corso revelou no livro The Day After Roswell participação em um projeto secreto que investigava destroços de OVNIs, hein? Segundo o autor, as peças encontradas em Roswell foram base para desenvolver tecnologias como o raio laser, a fibra ótica, a visão noturna, Kevlar e circuito integrado. Tudo isso vindo da tecnologia, do estudo da tecnologia reversa nos destroços deste OVNI. Em 2011, o FBI divulgou um relatório datado de 1950, que são citadas 3 naves de 1 metro de diâmetro, cada um ocupada por 3 pequenos seres. Um caso também que aconteceu muito conhecido foi o caso que aconteceu no Arizona, também nos Estados Unidos, em 1975, onde Travis Walton confirmou sua experiência através de testes de polígrafo, onde relatou ser abduzido por seres extraterrestres. Um resuminho rápido do que aconteceu. No dia 5 de novembro de 75, o lenhador Travis Walton e 5 colegas eles voltavam para casa quando viram uma luz vindo de trás de uma colina. E quando se aproximaram, notaram que a origem era um objeto de 6 metros em forma de disco. Um raio de luz atingiu Walton no peito. Assustados, os amigos correram e o deixaram para trás. Ele sumiu por 5 dias, né, o Travis, gerando suspeitas de que teria sido assassinado. E todos os seus amigos foram aí passados por testes de polígrafos exaustivamente, porque achavam que eles tinham matado e escondido o corpo de Travis Walton. O equipamento de polígrafo também validou o depoimento de Walton, reaparecido a 80 quilômetros do local do avistamento. E ele fala que ele foi examinado por seres extraterrestres. Ele descreveu os seres como baixinhos, cabeças grandes e olhos ovulados, lembrando muito os seres Greys, né? 20 anos após publicar um livro sobre o episódio, ele revelou também que dentro do OVNI, ele teria sido salvo por outra raça extraterrestre, que apresentava, né, a forma humanoide com cabelos ruivos e roupas azuis. Lembra muito, né, os Pleiadianos. Para quem gosta de estudar sobre raça extraterrestre, lembra muito os seres Pleiadianos. Travis Walton também narrou sua abdução no livro The Walton Experience, publicado em 78, e em 1993 a história virou o filme O Fogo no Céu. Tem um pouco ali de hollywoodiano
de algo ali de cinema, mas não foi bem exatamente o que aconteceu, porque não foi tão traumático como mostra no filme, não. Até o Travis Walton deu uma entrevista recente agora para o History Channel, agora em 2021, onde ele relata vários detalhes do contato com esses seres na nave, e ele mesmo fala que para ele os seres salvaram a vida dele, porque como ele chegou perto da nave, ele acabou se machucando, e os seres acabaram levando ele para salvar. E ele acredita até que os seres nem, na verdade, nem sejam parecidos com os, não sejam humanos, porque eram muito parecidos com humanos. Só que ele relata até nessa última entrevista que ele acredita que os seres tomaram a forma humana para que ele pudesse sentir, vamos dizer assim, mais à vontade, né? Para que não precisasse aparecer na forma real deles, apesar de ele ter visto seres com outras morfologias, como lembra muito os Greys. Então, na verdade, ele mesmo relata esses fatos e que ele foi salvo, na verdade, por esses seres. Um outro caso também que eu vou pincelar rapidamente para vocês foi um caso que ficou conhecido como a Noite dos OVNIs, né? No Brasil, que aconteceu em 19 de maio de 1986, onde 21 objetos foram detectados pelo controle de tráfego aéreo do Sindacta 1 em Brasília e também ali das torres de São José dos Campos e São Paulo. Caças F-5E, jatos Mirage, decolaram de Anápolis, Goiás, para interceptarem esses objetos. Mas, na verdade, os pilotos falavam que só vinham pontos de luzes. E, às vezes, apareciam no radar, e, às vezes, os pilotos não estavam vendo. Às vezes, os pilotos não estavam vendo e mostravam no radar próximo deles. Eles falavam que as luzes voavam em zigue-zague a velocidades incríveis, aí de 1.000 a 10.000 quilômetros, né, acelerações fantásticas, fantásticas mesmo. E na época, até o Brigadeiro Moreira Lima, que era o responsável, né, na época pela aeronáutica, ele chegou a admitir que os pilotos chegaram a perseguir 21 objetos na região de São José dos Campos, Rio de Janeiro, Brasília, e só que esses pilotos não conseguiram se aproximar, mas eles chegaram a ver as luzes, a forma, eles relatavam que era, na verdade, forma discoide, apesar que eles não conseguiam ver dentro da luz, mas eram esféricos, né? E nessa ocasião, até foi a primeira vez que autoridades militares brasileiras admitiram ter visto objetos voadores não identificados. Em 2009, 23 anos após o evento, a FAB, né, que é a Força Aérea Brasileira, divulgou um relatório oficial do caso, afirmando que os objetos vistos naquela noite eram sólidos e refletem, de certa forma, inteligência pela capacidade de acompanhar e manter distância dos observadores, como também voar em formação não forçosamente tripulados. Um outro caso que aconteceu em 1948, em meio à Guerra Fria, na União Soviética, que ficou conhecido nas instalações militares secretas como Kapustin, um sofisticado centro de teste de foguetes. E até hoje é em funcionamento lá, e foi uma das regiões mais vigiadas pelos Estados Unidos. Acredita-se que nesse local fizeram engenharia reversa para copiar a tecnologia de naves capturadas de origem norte-americana, alemã e até mesmo ser extraterrestre. Um dos casos teria acontecido em 1948, onde um OVNI metálico e em forma de charuto foi avistado pelo piloto de caça MiG, a 10 quilômetros da base. O piloto travou um combate de 3 minutos contra o OVNI, que emanava uma luz brilhante. Ao lançar o míssil, o objeto, vamos dizer assim, revidou com feixes de partícula. Os relatórios sugerem que o MiG e os OVNIs foram abatidos, assim como o caso em Roswell, os militares resgataram os destroços sem nenhum alarde. Existem muitos casos, eu vou citar mais um para vocês, do Brasil também. Vale mostrar que no Brasil também tem muitos casos incríveis, como no Pará, que ficou conhecido como Operação Prato, que aconteceu entre 76 e 78. Moradores da região da ilha de Colares, eles avistaram estranhas luzes no céu. Essas aparições seriam hostis, causaram pânico, paralisia nas pessoas, queimaduras na pele, após chuparem o sangue das pessoas. E o fenômeno ficou conhecido como chupa-chupa, porque as pessoas ficavam com marcas, tipos de furos de agulha, e por ali havia extração de sangue dessas pessoas. O evento causou tanta histeria na população na época, que buscava até mesmo explicações religiosas para os fenômenos. E o que aconteceu? O prefeito da região,
ele acabou convocando, pedindo ajuda das as forças militares, que durante 4 meses enviou mais de 60 pessoas para investigar e manter a ordem. E durante 4 meses eles testemunharam os mesmos fenômenos relatados pela população. Os documentos liberados pelo governo não são conclusivos, mas atestam informações que o capitão Wirangê Holanda Lima, que era líder da operação na época, revelou uma entrevista em 1997 à revista UFA, Ademar Jevaer e a Marc Petit, ufólogo, que os militares teriam testemunhado naves de vários formatos, algumas com dezenas de metros de diâmetro. E Holanda Lima cometeu suicídio 2 meses após a entrevista. Eu, particularmente, ainda não acredito nessa hipótese de suicídio, mesmo que ufólogos meus amigos, que até conviveram, tiveram contato assim com ele, concordo que ele realmente se suicidou. Mas eu, particularmente, fico com o pé atrás a respeito disso ainda. Em 2009, após aí uma campanha aí da revista UFO, com a campanha UFOS Liberdade de Informação Já, o governo divulgou parte do relatório, mas segundo ufólogos militares, milhares de páginas e horas de vídeo ainda estão em sigilos, ainda não foram liberados. Principalmente os vídeos, né? Onde estão os vídeos, que deve ser impressionante, esses vídeos do avistamento desses OVNIs. Um pouco antes do caso da Operação Prata, em 69 foi criado a CIOANI, que é o Sistema de Investigação de Objetos Aéreos Não Identificados. Foi criado em 69, composto de militares e civis. Segundo os ufólogos, o projeto tinha grande rigor em suas investigações, mas foi cancelado em 1972 devido ao ceticismo dos militares. Desde então, o Brasil não teve nenhum órgão oficial para investigar UFOs, mas segue com diretrizes, como registro de qualquer objeto estranho no ar, por meio de um formulário denominado de controle de tráfego hotel, onde o piloto coloca todos os dados ali a respeito de avistamento de OVNIs. Quem mostrou isso a primeira vez foi o Claudeir Covo, que eu considero meu padrinho na ufologia, aí, o ufólogo Claudeir Covo, que infelizmente já faleceu, mas fez um trabalho fantástico aí dentro da ufologia. E muito também se fala também de contato com seres são através das abduções, né? Muitos casos famosos, abdução seria o quê? Seria o sequestro de pessoas por seres extraterrestres. O que se nota hoje em dia, pelas minhas pesquisas, tenho notado que as abduções não têm sido mais tão traumáticas como eram no início, né? As pessoas eram levadas à força, introduzidos objetos nelas, agulhas, coletas de peles, era muito sofrimento mesmo. Hoje em dia já não. Dá para ver que essas abduções não existem quase mais. Pelo menos eu não tenho recebido nada, não tenho lido nada de abduções traumáticas. Pode existir, pode, dependendo da raça, né? Mas esse tipo de abdução dá para se ver claramente que não está sendo permitido esse tipo de estudo mais aqui em nosso planeta. Também dá para fazer vários vídeos a respeito só desse tema aí. Como já comentei algumas coisas a respeito no meu canal. Então navegue no canal Ufologia e Mistérios. Tem muito assunto debatido lá que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Casos como casos de abdução conhecidos, além do Travis Walton que eu citei, tem do Vilas Boas no Brasil, de Barney Bat Hill. Então tem inúmeros casos, são muitos casos. Ainda vou fazer videoaulas só de abdução, falando, explicando mais a fundo, até mesmo relatando fatos acontecidos comigo. Então, muita coisa legal que vocês têm para estudar nesse mini curso de ufologia. E vocês podem se aprofundar ainda mais também no módulo 1 do nível 1, sobre a tecnologia dos OVNIs. Nós vemos que esses discos voadores, essas naves espaciais, eles vêm aqui na prática, vamos dizer assim, faz o que quer, no sentido assim, eles podem navegar, sumir, desaparecer, parecem radar. Meu amigo Ricardo Varela, ufólogo da revista UFO, consultor, pesquisador, ele estudou vários casos e ele relata para mim que ele mesmo viu, né, assim, no controle de voo, passando um objeto, e estava com um amigo dele, controlador de voo. O amigo dele até fala assim para ele relata até numa live que eu entrevistei ele. Nossa, esse ainda passou devagar, o objeto só... Então, e um outro caso, antes de finalizar aqui, teve um caso, por exemplo, que eu estava numa palestra, eu sou palestrante também, né? Desde 2009 eu faço palestras de ufologia na região do Vale do Paraíba, interior de São Paulo, já participei como convidado em outras também, em outros lugares. Mas assim, teve uma pessoa que uma vez falou que o primo dele entrou para trabalhar como controlador de voo
E no primeiro dia de trabalho, depois do treinamento, tudo, né? Entrou os militares, chegou o líder deles, né, o capitão ali, né? Falou assim para eles: olha, aqui vocês vão ouvir falar muito de discos voadores. Simplesmente calem a boca. E saiu. Não precisa falar mais nada, né? Dessa política de acobertamento que está tendo aí a respeito do fenômeno OVNI. Mas isso tem mudado muito. Isso aí, a pessoa deve ter falado isso para mim há 8 anos atrás, 9 anos atrás. E hoje em dia estamos vendo uma abertura muito grande a respeito aí da liberação do fenômeno OVNI, né? Como vocês estão vendo. Então, muita coisa está mudando. Nossa, muita coisa mesmo está mudando a respeito aí do fenômeno OVNI. E você? Você acredita que os OVNIs, na verdade, são tripulados por seres extraterrestres? Como que eles vêm aqui, né, no nosso planeta? O que eles querem conosco? Eles já estiveram aqui, como vocês viram um pouquinho aí, rapidamente, sobre de ufarqueologia? Olha, são tantas as questões que teremos inúmeros cursos, tá? Tanto mini cursos como cursos mais aprofundados. Não deixe de fazer o nível 1 do curso de ufologia, do canal Ufologia e Mistérios, com o ufólogo Renato Mota. São 5 módulos do nível 1. Está realmente fantástico. Eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. A apostila foi elaborada com a ajuda da Vanessa, Lourdes Vanessa, do canal Mundo de Regeneração, pesquisadora, estudiosa no assunto também. Eu tenho certeza que vocês vão gostar, que o material ficou muito bom, produzido com muito carinho para vocês aí, para você que está aí assistindo esse mini curso de ufologia, que eu espero muito de coração que vocês tenham gostado. Muito obrigado mesmo. Gratidão. Já vai lá, se inscreve, ative o sininho, torne-se membro do canal, participe aí através do super chat, super sticker, assista os nossos vídeos. Olha, dá para fazer maratona aí só dos vídeos do canal Ufologia e Mistérios, viu? Então, aproveite. Muito obrigado mesmo. Gratidão a todos, a todas, a você em especial que assistiu aí essa videoaula, esse mini curso. Fique à vontade para divulgar aí para amigos, para familiares. E depois mande um e-mail, tá? Mande um e-mail, WhatsApp. Aí fala assim: eu assisti a aula, eu gostei bastante, eu não gostei, queria ver mais sobre isso. Pode também dar dicas, fiquem à vontade, tá bom? Muito obrigado mesmo, gratidão. Mande pra gente depois, responda aí, ó, apenas 2 perguntinhas que está na descrição a respeito desse mini curso, que eu estarei mandando para vocês um link com uma declaração de conclusão desse mini curso, tá bom? Então assiste, responde essas 2 perguntinhas que está aí na descrição do vídeo, mande para mim através do e-mail ou através do WhatsApp, e aí com o seu dado, tá com o seu nome completo, que eu enviarei para vocês, então, uma declaração de conclusão do mini curso de ufologia, Introdução à Ufologia. Muito obrigado a todos, gratidão, e como dizia Buzz Lightyear, ao infinito e além. E até o próximo vídeo, até a próxima aula.